Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje, na polêmica da semana, a gente vai discutir 5 argumentos a favor e 5 argumentos contra uma nova Constituição para o Brasil. Para quem não soube, ontem, dia 25 de outubro, foi aprovada a criação de uma nova Constituinte no Chile com 155 membros, uma divisão equitativa de gênero. Eu não sei como vou fazer isso com número ímpar, mas... E virou à noite, essa discussão chegou aqui no Brasil. Na verdade era uma discussão que já até existia, mas não com tanta pujança. Mas enfim, se vocês querem saber 5 argumentos a favor e 5 argumentos contrários a uma nova Constituição para o Brasil, fica aqui com a gente. Bom pessoal, tratando primeiro dos argumentos a favor, a gente tem uma Constituição prolixa e analítica, ou seja, ela tem artigos demais, trata de questões demais, principalmente matérias que são formalmente constitucionais. O que é uma matéria formalmente constitucional? É que ela está na Constituição, mas ela não necessariamente tem essência de Constituição. Que basicamente é o que? A forma de Estado, forma de governo, direitos fundamentais de variadas gerações. É isso que tem que estar numa Constituição. Não é, por exemplo, o Colégio Pedro II, que está lá na Constituição, a Justiça Desportiva, que também está lá na Constituição. São muitas questões que são efetivamente picuinhas, que não deveriam ocupar o corpo da Constituição e que tem um quórum elevado de alteração e que não tem motivo nenhum. Não há a menor razão para você ter isso numa Constituição. E a Constituição Federal de 88, infelizmente, ela colocou diversos artigos ali que não tem absolutamente nada de constitucional. Outra coisa é que a nossa Constituição, ela atrela salários, muitas vezes ela vincula alguns tipos de remuneração do servidor público, então ela dificulta a realização de uma reforma administrativa efetiva, principalmente em relação a direitos adquiridos. Eventualmente, talvez seja isso que esteja no radar do governo, acabar com basicamente tudo que já havia sido, entre aspas, conquistado pelos funcionários públicos, e para isso você precisa fazer uma nova Constituição. É uma questão muito complexa, né? Teoricamente não existe nada que seja inconstitucional para uma nova Constituição. Ela começa do zero e ela pode ignorar praticamente tudo de jurídico. Só não pode ignorar a realidade, né? Ela não vai poder dizer que a lei da gravidade não existe, a lei da oferta e da demanda também não existe. Isso ela não pode. Mas dentro do direito, a Constituição é um super trunfo. Então, se você apresenta uma nova Constituição, o que está valendo agora é o que está lá. A nossa Constituição também, como ela determina gastos obrigatórios em determinadas matérias, ela acaba engessando o orçamento público. É uma discussão muito dura essa, principalmente porque os gastos atrelados geralmente estão relacionados à saúde e educação, que certamente são gastos importantes. Então, será que esse é o caminho? Ou será que realmente a gente precisa da desvinculação de receitas? Aparentemente, a gente precisa de uma certa flexibilidade orçamentária. A gente está chegando a um ponto onde a nossa dívida pública já estima-se agora que vai chegar a 100% do PIB, né? Então, talvez a gente esteja indo um pouco longe demais dentro desse modelo de estado de bem-estar social. Não porque as pessoas não mereçam isso, mas porque não tem dinheiro para isso. Que nos leva a uma outra questão também. A nossa Constituição ela tem um modelo tributário extremamente complexo e pouco eficiente. Via de regra, a gente tributa muito mais o consumo do que a renda, o que aumenta a desigualdade, porque proporcionalmente os mais pobres vão pagar mais tributos em relação à renda deles. Isso é uma questão muito importante. A gente precisa fazer uma reforma tributária urgente que torne a situação um pouco mais igualitária num sentido substancial, para com que as pessoas mais pobres não se vejam necessariamente custeando tudo. Num sistema desses, você cria até uma inversão, uma distribuição inversa de renda.
que o mais pobre às vezes recolhe ICMS, o filho dele não alcança a faculdade do Estado, por exemplo, a USP, o filho do rico, teoricamente, proporcionalmente o rico pagou menos ICMS, e aí acabou estudando na USP, ou seja, o pobre está pagando a faculdade do rico. São questões que, obviamente, aqui eu estou falando sobre o sistema tributário estadual, mas em todo caso, você também vai conseguir explicar isso através do sistema tributário federal. A gente precisa ter um sistema tributário melhor. E muito disso passa, talvez, até por discussões do nosso pacto federativo. Principalmente se a gente for discutir questões relativas ao CONFAS e tudo mais. Então, porque para você fazer acordo sobre ICMS, os estados têm que estar de acordo. E muitas vezes existe a famosa guerra tributária entre eles. Então, a gente precisa chegar num modelo tributário que diminua essa guerra entre eles, torne uma tributação mais equânime e viabilize para as outras pessoas, principalmente para as camadas mais pobres do país, uma sobrevivência mais digna. E o último argumento a favor da alteração é: a gente tem uma Constituição que possui mais de 100 emendas em pouco mais de 30 anos. Isso não é normal. Em qualquer lugar do mundo, isso daí, na verdade, é o limite, é o extremo da demonstração de como a nossa Constituição é falha. No sentido de que ela tem vários artigos que tratam de várias coisas, mas ao mesmo tempo você tem uma Constituição que não consegue resolver os problemas, precisa ser emendada toda vez que ela não provê a solução, ou muitas vezes até quando ela tem alguma direção, ela acaba tendo que ser alterada porque as pessoas não querem seguir a direção que a Constituição estipulou. Então a gente tem vários problemas na Constituição Federal de 88. Vários. É uma Constituição muito problemática. Mas será que é o momento da gente alterar a Constituição e ter uma nova Constituição? A gente vai ver agora 5 argumentos contrários à substituição da nossa Constituição Federal. O primeiro argumento que eu colocaria a favor da manutenção da Constituição é que agora não é a hora. O país está polarizado, está dividido, e uma Constituição é uma carta de consenso. É um acordo entre os cidadãos, de certa forma, dizendo: aqui é onde a gente conseguiu chegar do nosso patamar civilizatório. E nesse momento de extrema briga, de extremo conflito, será que agora a gente vai conseguir fazer um acordo dizendo quais são as nossas metas comuns? Eu creio que nesse momento não. Nesse momento a gente está com a cabeça a mil, dificilmente nós vamos ter capacidade até para discutir isso de forma razoável e sensata. Outro argumento é que a Constituição ela atribui direitos sociais muito importantes para grupos vulneráveis e talvez no nosso zeitgeist, né, no nosso espírito do tempo, talvez esses direitos venham a ser perdidos numa nova Constituinte. É uma questão que nos preocupa no longo prazo, não necessariamente no agora. Há muitos gastos que o Estado pode cortar por conta de um momento difícil que ele tem, oriundo da pandemia do coronavírus ou alguma outra questão, principalmente fiscal. Agora, você chegar e jogar isso ao longo do tempo com uma projeção é muito diferente de você estar resolvendo uma situação episódica que você está passando. E os países, em tese, assim como as sociedades empresárias na contabilidade, a gente suspeita que eles sejam eternos, né? Outra questão que a gente pode analisar também é muito importante a gente mudaria de novo de Constituição sem conseguir resolver os problemas do país. Nossa primeira Constituição foi a Imperial de 1824, teve a da República de 91, depois disso 34, 37, 46, 67, tivemos a Emenda 1 de 69 e agora a Constituição de 1988. Então você se pergunta, será que com tantas constituições o problema era de fato a Constituição? Ou será que tinha algum outro problema nisso tudo que não tinha nada a ver com a Constituição e se chamava Brasil?
é um pouco mais complexo quando a gente pensa que nós tivemos várias constituições, nenhuma delas deu jeito no Brasil. Então talvez a solução não venha necessariamente do texto legal. Outro argumento contra uma nova Constituição é que a gente simplesmente podia fazer uma reforma na Constituição atual e aí a gente não precisaria mexer de uma maneira tão funda que é uma nova Constituinte. Essa é uma questão muito controversa porque muito do que se discutiria provavelmente numa nova Constituição ia envolver o Pacto Federativo e eventualmente seria cláusula pétrea na Constituição, ou seja, imutável. Então é um argumento que é mais ou menos, por assim dizer. Há coisas que, evidentemente, o Colégio Pedro II dá para você mandar embora com uma emenda. Não que essa seja a principal discussão, né? Mas a justiça desportiva dá pra gente mandar embora. Já dava pra gente ter regularizado união estável e casamento de homossexuais e a gente não fez nem isso, né? Enfim. E o último argumento é que a Constituição de 88 ela é muito simbólica. Ela é um marco de transição de um tipo de vida. Ela é um marco do fim da ditadura. Ela é um modelo de esperança do brasileiro de que um futuro melhor estava para chegar. A despeito de todo o horror que veio no começo dos anos 90 e que já vinha de trás da hiperinflação, a gente era muito otimista, por assim dizer, né? E de certa forma esse otimismo foi coroado lá para 2000 e pouco, e depois na segunda década do século XXI a gente entrou nesse buraco sem fundo com uma dívida enorme e uma ingovernabilidade patente. Mas enfim, pessoal, meu ponto de vista, a gente precisa de uma nova Constituição sim, mas não agora. Uma nova Constituição tem que ser feita no momento em que o povo estiver pronto para dialogar, sentar na mesma mesa, sem ninguém esfaquear o outro, e a gente puder então se entender tomando uma cerveja. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo e de outros do nosso canal, curta, compartilhe. E o que faltou? Se inscreva, sei lá. Bom, muito obrigado, gente. Valeu.